Eu sou grata ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Eu louvo a Deus todas as vezes que eu consigo chegar até aqui. Para mim é uma vitória. Cada vez que eu consigo colocar o meu pé nessa porta, eu louvo o nome do Senhor, porque eu considero isso uma vitória para a minha vida. E quando eu subo aqui e eu consigo olhar daqui e enxergar o rosto de vocês sentados aí, olhando para mim aqui em cima, eu fico muito feliz, porque eu sei que você é vitorioso. Você alcançou a tua vitória. O Senhor te deu essa oportunidade, essa chance, esse privilégio de estar aqui. Irmãos, isso é um privilégio para nós. Estarmos aqui é um privilégio. Tem tantas pessoas que gostariam ou que precisariam estar aqui, mas não puderam, não tiveram condição, não tiveram a oportunidade, não conseguiram romper com algumas barreiras ou dificuldades, né? E não puderam vir, não conseguiram chegar, mas nós estamos aqui. Então, isso é motivo de nós nos alegrar, de nós glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos sentar aqui nesse banco e ficar aqui calados, quietos, esperando só passar o tempo para nós voltar para casa. Não, irmãos, vamos glorificar a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome dEle. É Ele, é por Ele que nós estamos aqui. Eu não estou aqui, irmãos, pelas minhas próprias forças. Não mesmo, pode ter certeza disso, que eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui porque tem um Deus cuidando de mim. E se tem um Deus cuidando de mim, tem um Deus cuidando de você também. Porque Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. E é por isso que nós estamos aqui. E eu sempre gosto de dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos aqui, na presença dEle. Porque Ele tem nos ajudado. E, bom, amados, eu quero agradecer nessa oportunidade aos nossos visitantes, as pessoas que estão pela primeira vez, pela segunda vez visitando, que vieram, né, compartilhar conosco desse culto, vieram cultuar a Deus juntamente conosco. Então, eu louvo a Deus pela tua vida e te digo que você é sempre muito bem-vindo. Fique à vontade para cultuar ao Senhor. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade. Amém? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E aproveitando também, eu quero lembrar as irmãs, no próximo sábado, irmãs, é o culto dirigido pela Rede de Mulheres. Irmãs, no próximo sábado é o culto dirigido pela Rede de Mulheres. Amém, irmãs, vamos aí animar, vamos agitar aí, vamos trazer pessoas, vamos estar aqui cultuando ao Senhor juntas. Teremos um culto maravilhoso nesse próximo sábado. Eu creio que nós teremos assim, um culto que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Vai ser um divisor de águas neste lugar, para cada uma de nós. Então, não percam, irmãs, não percam. Porque se você perder, depois você vai ficar tão arrependida. Depois que passar e você ficar sabendo de tudo que Deus fez aqui, você vai dizer, nossa, por que eu não vim? Por que eu perdi? Então, não perca, para você não se arrepender depois. Tá bom? Contamos com vocês, com a presença de cada uma de vocês aqui. E com a tua amiga, com a tua vizinha, que você vai trazer para cultuar juntamente com você. Amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração durante já alguns dias. Eu estou buscando do Senhor uma palavra. E Ele ministrou ao meu coração uma palavra muito conhecida, uma palavra que a gente ouve, né, sempre. Mas essa palavra falou comigo de uma maneira tão extraordinária. E eu quero compartilhar ela com você, porque eu creio que há um mover do Senhor acontecendo aqui nessa noite. E esta palavra, ela vai vir de encontro com aquilo que nós estamos
buscando, com aquilo que nós estamos colocando na presença de Deus. Nós estamos num culto de família. Domingo é o culto de família, domingo é o culto de ação de graças, né? Nós estamos aqui no domingo em família para agradecer a Deus pela oportunidade, pela semana, pelo cuidado de Deus com a nossa família. Para mim, hoje é um culto especial. Eu estou aqui com os meus 2 netos, né, que vieram passar o final de semana em casa, e eu consegui trazer eles aqui. Para mim é motivo de alegria, irmãos, ter a minha família na presença de Deus. Para mim é muito bom isso. E eu louvo a Deus pela vida deles. E pela oportunidade que Deus deu a eles também de estar aqui, né? E eu sou grata ao Senhor. E eu quero pedir para o irmão colocar ali para nós Josué 24. O versículo 14 e o 15, por favor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vocês parecem mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, para mim, só ler essa palavra já enche o meu coração de esperança, de ânimo, de coragem, de fervor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos aqui Josué, que durante todo o livro dele, se nós formos folhear aqui e ler esse livro, nós vamos encontrar ele dando direção, auxiliando, dirigindo aquele povo, caminhando com eles, orientando eles, mostrando para eles quem era o Deus que eles serviam, o que Deus tinha feito, estava fazendo na vida deles, desde que Deus começou com o plano de tirar eles daquela escravidão. Tudo que Deus fez para aquela gente, tudo que Deus fez para aquele povo. Josué participou de tudo isso e ele foi pontuando cada coisa que o Senhor fez. E ele dizendo para eles, olha, Deus tem cuidado de nós, Deus nos trouxe até aqui. E ele começou a explicar e mostrar para eles, até que chegou o momento que ele tomou uma decisão em falar com aquele povo. Ele chamou o povo para um concerto. Ele foi falando, ele foi orientando, ele foi dando direção para aquelas pessoas, mas chegou o dia que ele falou, agora eu já ensinei tudo que eu podia, eu já falei tudo que eu precisava falar. Agora é hora de uma decisão, agora é hora de um concerto, agora é hora de um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Então ele chamou eles e disse, chegou a hora, hoje é o tempo, é hoje. Vocês escolham a quem vocês vão servir. Ele não obrigou eles, dizendo assim, olha, vocês sabem de tudo que Deus fez até aqui, então agora nós vamos servir Ele de qualquer maneira, e vocês precisam fazer isso, e vocês não têm outra saída, outra opção. Não, ele não fez isso. Ele falou, escolham hoje a quem servais. Aos deuses dos seus pais, aos deuses desta terra. Façam da maneira que vocês acharem que devem fazer. Mas ele se posicionou. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor.
E isso fez toda a diferença naquele momento para aquelas pessoas. Quem estava ouvindo ele em seguida, eles responderam e disseram: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Por causa de um posicionamento daquele líder que se posicionou diante deles. Primeiro ele ensinou, ele mostrou para eles tudo o que Deus tinha feito. Ele trouxe a memória deles. Porque, irmãos, às vezes, Deus faz tanta coisa por nós. Tantas coisas por nós. Mas, com o passar do tempo, aquilo vai ficando no esquecimento, cai no esquecimento. Eu nunca esqueço um dia que nós estávamos num Tadel, né, que agora é o Ativados. E o pastor perguntou quem já tinha visto um milagre de Deus. E ficou aquele silêncio e, de repente, alguém falou: eu vi isso, outro disse: eu vi tal coisa e tal. O pastor contou ali coisas, né, que ele tinha presenciado. E eu, sentada ali no meu banco, eu fiquei parada pensando assim: nossa, mas eu acho que eu nunca vi um milagre de Deus. Pensei dessa forma e fiquei ali. E depois, quando eu saí daqui, eu fui refletir. Falei: puxa, mas como assim? E Deus começou a trazer à minha memória tudo o que Ele fez na minha vida. Tudo que eu vi, tudo que eu presenciei. E eu falei: meu Deus, me perdoa. Como que eu pude esquecer de uma coisa dessa? Como assim, Senhor? Eu vou contar um testemunho para vocês verem como é uma coisa muito marcante. E eu não poderia ter esquecido. E naquele momento eu esqueci. Há muitos anos, a minha mãe, ela fez uma cirurgia na perna. E ela quase perdeu aquela perna. Ela teve uma úlcera na perna que saiu toda a carne assim e ficou só o osso aparecendo praticamente. E ela ficou muito mal e aquela cirurgia não cicatrizava e aquilo não melhorava. E nós, buscando a Deus na época, né? Eu servia ao Senhor naquela época e nós pedindo a Deus, e o meu pai, minha mãe, sempre muito temente ao Senhor. E um dia, eu convidei o pastor da igreja para ir lá orar pela minha mãe. E aquele homem começou a orar, o pastor Ari, já está na glória com o Senhor. Ele começou a orar, e eu fiquei segurando na mão da minha mãe e olhando para a perna dela. E ele orando para Deus devolver a carne sobre aquela perna. E eu vi, irmãos, aquela carne crescendo sobre aquele osso. Foi visível, foi uma coisa impressionante, assim, que dava para ver. Parece que ergueu, assim, ficou alto. E aquilo começou a andar lentamente, assim, mas aquilo começou a se mover sobre a perna dela. E não durou muitos dias. Aquela perna, aquela ferida estava totalmente fechada, cicatrizada, não tinha mais nada. E ela viveu ainda alguns anos depois desse acontecimento. Com a perna boa, ela fazia anos que ela tinha aquele problema, que não havia o que resolvia. E ela viveu muitos anos ainda. Meu esposo, né, até conheceu ela. E ela não tinha nenhuma cicatriz na perna, ficou a perna normal, lisinha. Então, como que eu pude esquecer disso? Naquele momento que o pastor perguntou. Então, a gente olhando para isso daqui, a gente fica pensando: mas por que Josué tinha que estar lembrando eles e falando? Se eles viveram, se eles caminharam junto, se ele lembrava, por que eles esqueceram? Muitas vezes nós esquecemos do que Deus fez por nós. E nós precisamos relembrar do que Deus tem feito. E quando Josué fez isso, eles
né, lembraram, falaram, não, nós não vamos servir a outros deuses, nós vamos com Josué. E ali Josué, né, falou, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então Josué se posicionou diante daquela multidão, diante daquele povo. E ali começou um novo tempo para aquela nação. Então eu encontrei neste texto, ele, né, nos revela que certamente Josué fez a melhor escolha da sua vida. Foi a melhor escolha que ele fez, em dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na Bíblia são descritas tanto as características do servo, como a qualidade do serviço que é prestado pelo Senhor, pelo servo. Há sempre uma promessa de Deus para aqueles que servem fielmente. Devemos servir ao Senhor com alegria e fervor, com fidelidade e temor, com reverência e santidade, com obediência e lealdade. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, porém devemos saber como servi-lo. Muitas vezes a gente diz assim, a pessoa pergunta, né, para a gente, não, tô lá, tô indo na igreja, tô aí. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera um serviço bem apresentado, não de qualquer forma, não de qualquer maneira. E eu sempre digo que na palavra do Senhor nós encontramos direção para tudo na nossa vida, e não é diferente nesse caso. Até para servir ao Senhor, nós encontramos aqui a direção de como fazê-la com excelência. Nós encontramos dentro da palavra de Deus a maneira que devemos servir ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Porque o que Deus faz para nós, Ele não faz de qualquer maneira. Deus não faz de qualquer jeito. Quando nós pedimos algo para o Senhor, Ele nos dá sempre da melhor forma possível. Não é verdade? Quando eu peço algo para Deus, eu gosto sempre de pontuar assim, as coisas que eu peço para o Senhor. Senhor, eu quero tal coisa, mas eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Eu vou falando para Deus aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Porque Ele vai fazer exatamente da forma que nós queremos, da forma que nós precisamos. Se a nossa vontade está alinhada à vontade dEle, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Quando nós orávamos pela nossa casa, meu marido sempre dá risada disso, que eu sempre pedia para Deus que eu queria uma casa com terreno, porque eu queria uma horta e eu queria frutas, pomar, assim, pé de frutas. E ele fala que eu pedia isso para Deus, mas que era para ele cuidar. Eu só queria, mas Ele que cuidasse. Amém, graças a Deus. Eu pedi, Deus deu e Ele cuida. Olha que benção. Né? Não é assim? Eu pedi, Ele foi junto comigo. Ele aceitou o pedido que eu fiz, Ele concordou. Então agora Ele tem que cuidar, né, irmãos? Porque eu não consigo fazer o que Ele faz lá. Então Deus nos dá aquilo que nós pedimos, mas nós temos que servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Não podemos servir ao Senhor de qualquer forma. Devemos servir ao Senhor com obediência, irmãos. Obedecendo a sua palavra sempre. Só que para nós obedecer a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Senão não tem como nós obedecer. Não tem como eu querer que a pessoa chegue na minha casa e faça as coisas do meu jeito, dentro das minhas regras, na minha casa. Porque ela nunca foi lá, ela não conhece, ela não sabe. Então, como que eu vou exigir isso dela? Mas Deus, Ele nos deu todas as direções na sua palavra. Então, por isso, Ele exige isso de nós. Porque Ele nos explicou, Ele nos ensinou. E nós encontramos na palavra dEle tudo o que nós precisamos saber. Então, nós devemos servir ao Senhor com obediência. Devemos servir ao Senhor fielmente
e com todo o nosso coração. Não adianta nós querer servir ao Senhor pela metade. Parte do meu coração serve ao Senhor, outra parte, né, aqui tem uma coisinha que eu não posso tirar, aqui um pecadinho ali de estimação, ou alguma coisinha, né, tão simples às vezes, que a gente nem, né, às vezes nem é por maldade, mas você pensa, isso aqui não tem problema. Mas está ocupando o espaço no teu coração, então tem problema. Porque o Senhor diz para nós servi-lo de todo o coração. E também que nós devemos servir Ele com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Coração perfeito. Então não pode ter nada nesse coração além da presença do Senhor. E com uma alma voluntária. Não por obrigação. Não por necessidade. Mas Deus ama quem faz com alegria, não é assim? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Devemos servir ao Senhor com temor e tremor. Você já pensou nisso? Temor, quando nós falamos de temor, irmãos, não é medo. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de Deus. Eu sirvo a Deus porque eu respeito a Ele, porque eu amo, porque eu sei quem Ele é. Então, eu não tenho medo do Senhor, mas eu tenho um temor no meu coração. Porque eu respeito o Deus que eu sirvo. Eu conheço a sua grandeza, o seu poder. Então, preciso ter este temor. É isso que Deus espera de nós. Temor ao Senhor. Não de qualquer maneira. Eu vou fazer, não vou fazer isso aqui, mas eu vou dizer que eu fiz e fica tudo bem. Está tudo certo. Não é? Não, irmãos, temor. Deus está nos vendo em todo tempo, em todo lugar. Não importa onde nós estejamos, o Senhor está nos vendo. Mas a palavra do Senhor também diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria, irmãos. Com alegria. Não é por constrangimento, não é por necessidade, não é por obrigação, mas é com alegria, com satisfação no coração. Às vezes eu fico pensando o privilégio que é para nós servir ao Senhor. Gente, é uma oportunidade única que o Senhor nos dá de servir a Ele. Porque quando tem muitas pessoas que têm cargos bons em empresas grandes, e quando ele chega a trabalhar próximo do chefe, bem próximo do chefe, que ele tem ali um contato com aquele chefe, que é um homem importante, poderoso naquela empresa. O que ele faz ali? Ele serve aquele chefe da melhor forma. Não é verdade? Ele serve com um sorriso no rosto, se dispõe para tudo o que ele precisar. Ele não precisa ficar cobrando, falando, porque ele está fazendo ali da melhor maneira possível. Porque aquele homem é um homem poderoso. Através daquele homem ele tem chance de se promover dentro daquela empresa, de crescer ali dentro. Então ele faz aquilo com alegria, não faz nada do que não pode ser feito. Ele tem temor em fazer as coisas erradas. E por que para Deus nós achamos muitas vezes que nós podemos fazer de qualquer maneira? E antes que você fique bravo aí no teu banco, eu vou dizer para você que a palavra do Senhor, quando nós chegamos aqui para ministrar ela, em primeiro lugar ela já falou aqui. É aqui, irmãos, o tratamento começa aqui, daqui, Não é assim. Tem 3 dedos para cá, só um para lá. Então, nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele corrige o filho que Ele ama. Então, se Deus está nesta noite nos dando uma orientação, através da sua palavra, nós precisamos ficar atentos a ela. Muito atentos. Observar cada detalhe desta palavra. E ainda a palavra do Senhor diz que nós precisamos servir ao Senhor
com exclusividade. E nós também precisamos servir ao Senhor com humildade, irmãos. Humildade. Nós precisamos servir ao Senhor fervorosamente. Eu fiquei pensando nesse fervorosamente. Você já pensou o que é ser fervoroso, estar fazendo alguma coisa fervorosamente? Com todo o gás, com todo o ânimo, com toda a coragem. Não é verdade? Quando alguém chega para mim, para você, e pergunta para você assim, o que é a tua religião? E você olha para essa pessoa e diz assim, eu sirvo ao Senhor. Eu sou crente. Né? Meio tímido assim, meio, né? Para dentro. Você vai levar essa pessoa a se interessar em saber como é, o que você faz, o que acontece? Não. Ela vai dizer, nossa. Porque quando a gente conversa com, né, pessoas de outras religiões, às vezes você vê um fervor naquela pessoa, de falando, comentando. Converso muito com uma pessoa e ela me conta às vezes algumas coisas assim, mas assim, com tanta convicção, com tanta firmeza. E eu fico olhando e penso, meu Deus, e às vezes nós ficamos com vergonha de falar de Jesus, de falar quem Ele é na nossa vida e quem nós somos na presença dEle. E a pessoa está falando disso com todo esse ânimo e coragem. Convence muita gente por causa do entusiasmo. Então nós devemos servir ao Senhor fervorosamente, em todo momento. Não ser fervoroso só dentro da igreja, só enquanto está sendo cantado louvor, enquanto está sendo ministrado, enquanto alguém está aqui, né, animando. Não, irmãos, é em todo tempo, em todo lugar, aonde nós estivermos. Nós estamos servindo. Servir ao Senhor não é aqui dentro da igreja simplesmente. Servir ao Senhor é em todo lugar aonde nós estamos. Nós estamos servindo ao Senhor em todo momento, em todo lugar. Principalmente quando nós estamos fora daqui. É o lugar que nós mais devemos servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor dentro da igreja é tão fácil. Mas servir ao Senhor lá no nosso trabalho, servir ao Senhor lá perto dos nossos vizinhos, né? Na nossa família, com aquelas pessoas que ainda não servem ao Senhor, às vezes fica difícil, né? Mas nós precisamos fazer isso. Servir ao Senhor com justiça e com santidade. Com santidade. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Nós precisamos servir ao Senhor dessa forma e com santidade, ser santos, porque Ele é santo, amém? Servir ao Senhor de boa vontade, servir ao Senhor com consciência pura, servir ao Senhor de modo agradável, servir ao Senhor com reverência. Ter reverência na presença do Senhor. Servir ao Senhor com santo temor e com graça. Essas são 18 maneiras de servir ao Senhor. Te parece difícil servir ao Senhor? Eu não vou dizer para você que é fácil ter todos esses adjetivos aqui. Cumprir com cada um deles e viver. Mas eu vou dizer para você que com o Senhor é possível. Porque Ele não deixou nada para nós daquilo que nós não podemos fazer. Nada. Ele não deixou algo sobre nós que nós não pudéssemos fazer. Tudo que o Senhor deixou, nós conseguimos. Porque o fardo dele é suave, irmãos. Não é nada pesado. Servir ao Senhor é um grande privilégio para todos nós. Como é maravilhoso servir, né, ao Senhor.
como é importante, como é bom servir ao Senhor, como é gratificante servir ao Senhor. O serviço que prestamos à obra do Senhor não é apenas para ser visto ou recompensado pelo homem, pois estamos servindo ao Senhor e não a homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo servis. Então nós devemos servir a Ele com temor, com dedicação, e não para sermos vistos, irmãos, pelos homens. Né? Já foi dito aqui que tudo que fizerdes, fazeis como se ao Senhor e não ao homem. E é isso, simplesmente isso, que o Senhor requer de cada um de nós. Um bom serviço. Sermos um bom mordomo. Servir a Deus com excelência. Nos posicionar na presença dEle. Fazermos como fez Josué diante daquela multidão. Escolham, vejam o que vocês querem fazer. Quem que vocês querem servir. Porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, nesta noite, irmãos, eu declaro, em nome de Jesus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero incentivar você que está aqui nesta noite a fazer isto. A se posicionar na presença de Deus e dizer: eu e a minha casa, a partir de hoje, façam o que vocês quiserem da vida de vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Também as pessoas que estão nos assistindo, declara isso aí sobre a tua família, sobre a tua casa. Nós temos o pessoal de Piraí do Sul que está assistindo. Nós temos o Roberto, a Renata que estão assistindo. Nós temos várias pessoas, né? Minha sogra está assistindo. E essa palavra não é só para nós que estamos aqui, irmãos. Essa palavra é para onde ela está alcançando, no lar que ela está chegando neste momento. O Senhor está entrando e a palavra dele está nos despertando nesta noite. A nos posicionar na presença do Senhor. A nos colocar como alicerce, como uma coluna, como alguém que toma atitude pela família. Alguém que decide levar a sua família na presença do Senhor. Muitas vezes, né, a gente vê famílias sendo destruídas. Quantas famílias, irmãos, sendo destruídas por falta de um posicionamento na presença do Senhor. Quantos casamentos desfeitos, quanto lar destroçado, filhos sofrendo por falta de um posicionamento na presença de Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei de qual maneira que está a tua família. Eu conheço a minha e sei bem como ela está. Mas eu tenho me posicionado diante de Deus. E eu tenho dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero